básica, você tem conseguido suprir seus gastos com seu salário? Não? Tá difícil? E se você recebesse apenas um salário mínimo, hein? O valor subiu, é verdade, e os cidadãos já passam a receber o reajuste agora em fevereiro. Mas, em contrapartida, outros itens também subiram, estão mais caros. Salário mínimo, portanto, é o tema que vamos falar no Diálogos de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o especialista em finanças, Alexandre Vander. Seja muito bem-vindo. Obrigado a oportunidade, principalmente para conversar sobre um tema tão importante quanto que o salário mínimo, né? Que movimenta parte da sociedade e também é um fator de geração de riqueza. Sem dúvida. Lembrando, gente, que estamos ao vivo e a TV Câmara de São José dos Campos preza sempre pela acessibilidade, com conteúdo traduzido 100% em Libras. E quem estará conosco hoje, mais uma vez, como toda semana, é o Luiz Fernando, intérprete de Libras. Tudo bem, Luiz? Sigamos juntos mais uma vez até o fim do programa de hoje. Então, para a gente entender um pouquinho, pessoal, olha só. O salário mínimo foi criado por lei para ser a base da remuneração do país e é o menor salário que empregadores podem pagar aos seus empregados. E agora, em 2024, tivemos um reajuste de quase 7%. O valor passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. Ficou abaixo, inclusive, do que era esperado pelo próprio governo, que previa um valor de R$ 1.421 para esse ano. Alexandre, queria começar com você, né? Um aumento de R$ 9,00, né, se a gente for ver. Por que não foi maior? Por que esse aumento, se a gente for parar para pensar em números, né, parece ser não tão significante assim? Quando nós comentamos sobre o salário mínimo, né, justamente é o mínimo, é o valor de que o governo, a sociedade tem que conviver com esse valor, sendo o menor valor para garantir a sobrevivência. Bom, quando a gente analisa essa base do salário mínimo, ele está indexado aí, por exemplo, a diversos fatores ou resultado de uma economia que move um país, por exemplo, uma nação. O principal indicador de análise desse salário mínimo, em torno de 6%, é de que o indicador da inflação, que é o IPCA, para esse ano agora está sendo projetado em torno de 4%. Então, se o IPCA adquire mede, assim, por exemplo, a cesta básica do trabalhador, da inflação, até que o mínimo em relação ao IPCA ele está aí com 2% superior. Mas é algo de que tem que ser analisado como um contexto geral de tudo aquilo que se movimenta a economia e por que não esse valor não pode ser muito superior nesse momento. É isso que a gente pretende aí estar apresentando nessa nossa reflexão e como que esse salário mínimo hoje é enxergado como um fator dentro da própria economia indexado com outros fatores econômicos. É importante não olhar apenas o salário mínimo, mas os outros fatores macroeconômicos que refletem nesse tal famoso salário mínimo. Como que o governo visualiza, como que esse aumento acima desse valor pode prejudicar as empresas, como que está sendo, por exemplo, a geração de produção dentro do país. Tudo isso é bom que a gente pretende estar conversando com vocês dentro desse nosso bate-papo. É isso aí. Bom, quem vai falar com a gente de forma remota é o economista Edson Trajano. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Aqui está discutindo essa temática que é extremamente relevante para nós aqui. Eu havia falado aqui com o Alexandre, né? Porque tão pouca essa diferença, né? Se a gente for pensar em termos de números, não representa um valor tão alto, ainda mais a gente pensar que o valor das outras coisas também subiram, né? Então acaba saindo um pouco elas por elas. Mas eu comentei também na introdução do programa que o valor, né, que eles queriam colocar, que o governo queria colocar, era de 1.421. Esse aumento, então, ficou abaixo do previsto, né, porque vai começar a valer a partir do mês que vem 1.412. Se a gente pensar R$ 9,00, né, que para o consumidor, para o cidadão pode não fazer tanta diferença, mas pensando no macro, nas contas do governo, representa bastante coisa, né? Explica um pouquinho para a gente dar seguimento aqui. Primeiro, nós temos que entender que
esses R$ 9 a menos do que aquilo projetado foi consequência de uma expectativa inflacionária. Ou seja, quando foi estabelecido que o salário mínimo seria de R$ 1.421, tinha uma expectativa do IPCA um pouco maior do que de fato foi. Então, calculado a inflação e a projeção de inflação um pouco menor, qual o resultado disso? Nós acabamos tendo um reajuste um pouco menor do que aquela expectativa inicial. Também, é claro, ligado ao crescimento do PIB. Então, a política de valorização do salário mínimo hoje em curso leva em consideração dois fatores principais. O primeiro deles, a inflação oficial, e o segundo, se há um crescimento das atividades econômicas, que é o crescimento do PIB. E isso resultou nesse número. Só lembrando, esse número é maior do que a inflação oficial. Então, há um ganho real do salário mínimo. Levando em consideração que o salário mínimo tem um impacto maior, principalmente nas famílias com menor renda, os preços dos produtos básicos, de um modo geral, da cesta básica, acabou tendo um reajuste menor do que a inflação oficial. Então, há, de fato, um ganho naqueles que recebem o salário mínimo. Agora, se esse recurso dá para atender às necessidades da sociedade, isso está muito distante disso. O salário mínimo criado lá na final da década de 30, por exemplo, era para atender às necessidades de uma família. O Diese até fez um estudo, precisamos hoje de um salário de mais de R$ 6.000. O problema é quem recebe e quem paga. Como nós podemos discutir esse assunto, que acho que ao longo do programa vamos ter a oportunidade de detalhar um pouco mais isso. Sem dúvida, a gente até preparou uma tabela, a gente vai mostrar mais para frente no decorrer do programa, a tabela comparação nos últimos 10 anos, né, do valor do salário mínimo e qual salário seria o ideal para cada ano. Quero continuar com o professor Trajano. Trajano, você que faz parte do NUPES, né? Então, que é da Unital, da Universidade de Taubaté, então que está sempre atento, faz a pesquisa do valor da cesta básica aqui na região do Vale. Como eu falei, esse valor, né, subiu um pouquinho, só que as coisas também subiram. Como fazer render, pelo menos para fazer, pagar as contas básicas, né? Pagar as contas básicas, fazer o supermercado, como fazer essa equação aí? É difícil, né? É difícil. O NUPES, como você bem colocou, nós fazemos pesquisa de cesta básica aqui no Vale do Paraíba há 26 anos, levantando o preço de uma cesta com 44 produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica. E também, dentro dessa cesta, aquela cesta de 13 produtos básicos. Para uma pessoa, que é também feita pelo Diese em 19 capitais, e nós fazemos em 4 cidades aqui do Vale do Paraíba. E tem uma questão bem importante nessa análise histórica do poder de compra do salário mínimo. No período de 2018, de início de 2018 até 2022, o preço médio dessa cesta de 13 produtos básicos aumentou 90%. E o salário mínimo aumentou 30%. Então, ou seja, as famílias que recebem um salário mínimo perderam muito o poder de compra nesse período de 2018 a 2022. Então, nós tivemos uma alta bastante expressiva dos preços dos alimentos como um todo. Por exemplo, óleo de soja aumentou pelo menos 3 vezes, carne teve aumento de 70%. Então, de um modo geral, nós tivemos uma alta muito significativa dos preços básicos, dos alimentos básicos, nesse período 2018 a 2022. Vários fatores explicam isso. Pandemia, com estrutura de mercado complicada, nós tivemos aumento nos custos de produção, uma política mais voltada ao comércio internacional, vários fatores explicando isso. Então, ou seja, reduziu bastante o poder de compra daqueles que recebem esse salário mínimo. 2023, nós tivemos um outro cenário. Enquanto o aumento do salário mínimo foi de 8,11%, a cesta básica reduziu em 3,5%,
desses 13 produtos. Então, ocorreu um ganho no poder de compra do salário mínimo em relação à cesta básica. Mas é interessante que os preços continuam extremamente caros, porque em 5 anos subiu 90% e agora reduziu 3%. Muitas vezes até os consumidores falam, professor, mas eu não identifiquei essa queda nos preços. Mas é claro, quando você tem uma alta muito expressiva no primeiro momento, acaba, de uma certa forma, é difícil essa percepção de queda nos preços. Por exemplo, quando os consumidores colocam o arroz, o feijão está mais caro. Eu falo o óleo de soja e a carne está um pouco mais barata que 2021, 2022. Então, e assim vai. E é sempre o desafio, Daniele, o cobertor é muito curto. Ou seja, mesmo com esse maior poder de compra em 2023, nós temos todo um histórico de redução do poder de compra do salário mínimo. E aí a pesquisa é uma das possibilidades de aproveitar melhor esses recursos, principalmente no segmento de hortifruti, que continua com preços muito elevados no mercado, e aí você tem que fazer várias estratégias para tentar economizar, sobretudo uma boa pesquisa na hora de fazer as compras. É isso, fazer malabarismos, né? Ainda mais quando a gente fala um caso de uma família, né, de 4, 5 pessoas, a situação ainda é um pouco mais delicada. Bom, seguindo aqui, gente, olha só, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, conhecido popularmente como DIEESE, o reajuste do salário mínimo beneficiará 59.300.000 trabalhadores e resultará em um incremento da renda anual no montante de 69,9 bilhões, quase 70 bilhões de reais. A entidade ainda estima que governo, União, estados e municípios arrecadarão cerca de 37,7 bilhões de reais a mais por causa do aumento do consumo atrelado, né, ao salário mínimo. Bom, gente, e quem tem propriedade para falar se o salário está ok ou não é o cidadão, né, que está lá no dia a dia, na batalha diária, vai fazer as compras. Então, a repórter Francine Padilha está nas ruas para conferir o que as pessoas têm achado sobre esse aumento do salário mínimo aqui no Brasil. Não é mesmo, Fran? É com você. É isso, Dani. Tudo bem com você? Olá para todo mundo que acompanha o Diálogos da Cidade. Nós viemos até o centro do município exatamente para saber o que as pessoas acharam desse aumento no salário mínimo. Na prática, R$ 92. Será que isso faz diferença no orçamento familiar? A gente veio aqui para ouvir os munícipes de São José. Você está sabendo que o salário mínimo teve um acréscimo? Sim. O que você acha desse aumento de aproximadamente R$ 92? Olha, tudo que vem de acréscimo para a pessoa que está com mais dificuldade é melhor, né? Independente de quem tem muito mais, porque quem tem muito mais vai receber mais, porque o salário mínimo é anexado, né, a todas as profissões. Então eu vejo com bons olhos, isso é uma motivação a mais para o trabalhador, né? Eu acho bom e vai fazer uma grande diferença, vai ajudar muito os familiares, entendeu? Eu acho que é um valor muito pequeno, né? É um valor muito pouco. Hoje em dia a gente trabalha para pagar contas do mês passado. Na verdade, o Brasil, a gente está vivendo uma crise muito grande, uma crise econômica que tem prejudicado até o mercado e está tendo muito cortes de funcionários por conta disso também, né? Os valores, eu acho que é um valor mínimo que não contribui muito para quem trabalha o mês inteiro. O que o senhor acha desse aumento? Queria que o senhor desse a sua opinião. Esse aumento não agrada muito os brasileiros, não, entendeu? Porque é muito pouco. A situação financeira aqui em São José, a situação econômica está muito caro, entendeu? Não é só aqui, porque as coisas aqui em São José é muito caro, devido a ser já uma cidade metropolitana, mas não agrada muitos aposentados e nem quem ganha o salário mínimo, entendeu? É isso. Não faz muita diferença esses R$ 92, porque hoje está muito difícil. Esse salário mínimo só dá para você entrar no supermercado e pronto. Agora, comprar vestimentos, sapato, aluguel, como que o brasileiro vai viver disso? Não tem condições, entendeu? A minha opinião é essa. O que o povo faz com isso? Paga um quarto R$500, sobra o quê? E o remédio para comer? Tem que comer no branco prato, né? Tá difícil a situação, né? Tá difícil.
E esse aumento não muda em nada, de repente, para pagar uma conta de luz, um gás? Eu paguei 100 e pouco a minha água hoje. Na realidade, ainda é muito pouco, né? A gente sabe disso. Só que na atual conjuntura, né, que o país passa também por problemas seríssimos, né, de enchentes, e o dinheiro tem que vir de algum lugar para ajudar as pessoas que estão morrendo aí nas filas aí também, né? Então eu vejo que qualquer acréscimo é bem-vindo. É lógico que não é um mar de rosa, mas também não é um oceano de espinhos. Tá aí, então, a opinião das pessoas, de parte da população aqui josense. Alexandre, o povo parece que não está muito otimista não, né? Uma visão econômica, né? A gente não pode apostar no otimismo, porque o salário mínimo ele tem uma correlação muito forte com os gastos do governo. Então nós estamos vivendo aí um período bem atípico, né? Onde o governo ele está tendo um gasto muito forte, né? Em relação àquilo que ele arrecada, passando aí de 130 bilhões aí de déficit em relação à arrecadação. Então, se hoje nós temos algum fluxo de dinheiro muito forte e também estamos visualizando aí, por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que vai produzir dentro do país aí para o ano de 2024, com uma projeção de crescimento de 1,9, em torno aí de 6 trilhões de entradas de grana. Quando a gente fala de que o PIB está dando 2%, ele é muito inferior quando aconteceu lá, por exemplo, no ano de 2010, onde a China cresceu 9% e o Brasil cresceu 6%. Então, quando a gente compara cenários de governo, momentos, hoje o cenário internacional e também aqui dentro do Brasil é um cenário recessivo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a guerra na Rússia, a Ucrânia, o problema lá dos Estados Unidos, Oriente Médio, também tudo isso daí acaba afetando a economia brasileira. Hoje nós vivemos um mundo globalizado. Então não adianta assim a gente querer viver isoladamente o Brasil. Então nós saímos de um período da pandemia, onde o governo da época enfrentou diversos problemas, só que naquele momento também teve um superávit, ele economizou mais do que ele gastava, fechando com 78 bilhões de dinheiro em caixa. Agora nós estamos num período pós-pandemia com um déficit de 130. Então todo esse dinheiro que hoje está sendo gasto em relação àquilo que se arrecada, por exemplo, se você dentro da tua casa, você gasta mais do que arrecada, como que você vai aumentar o salário mínimo? Se você aumentar isso, os aposentados dependem do governo. Onde ele vai buscar este dinheiro para pagar esse gasto dos aposentados atrelado a esse famoso salário mínimo? Ele também vai acabar criando um déficit muito superior em relação àquilo que já está acontecendo com esse salário mínimo aí de 1.400, esse valor, né, até que está sendo muito inferior em relação ao esperado. Então, agora, se o governo aumenta muito esse valor, chegando aí nos R$6.000, que foi publicado pelo Diese, que ele tem como parâmetro o seguinte: a cesta básica, na época que foi levantada, tem que representar 20% do salário mínimo. Então faz o cálculo, cesta básica, 20% salário mínimo, o Diese vem e fala, olha, tem que ser R$6.400 para representar esse gasto com alimentação do trabalhador. Agora a grande pergunta, se o governo sai de 1.400, vai para 1.600, toda essa grana de aumento, quem vai pagar? De onde vai surgir esse dinheiro, sendo que nós estamos vendo uma economia de 1%, que a gente pode até ver um pouco que recessiva. Quer dizer, está produzindo menos, a exportação está complicada. A taxa Selic, nesse momento de agora, está elevada, está em torno de 13, caiu para 9. Agora você dá uma olhada do lado do empresário. O empresário contrata alguém que tem que pagar no mínimo o salário mínimo, se subir para R$6.400. O empresário que hoje está devendo com uma taxa Selic elevada. Você acha que essa empresa vai ter condições de arcar com essa folha de pagamento e essa elevação aí de aumento 6 vezes mais? Sim. Agora nós temos que pensar mais um fator. Se aumenta o salário mínimo, aumenta também os encargos. Então essas empresas vão entrar em dificuldade, aumenta o salário mínimo e acabar fazendo demissão. São muitas coisas que envolvem isso e a gente vai dar seguimento nesse assunto. Vamos falar sobre tópicos por tópicos, sobre tudo que envolve um aumento ou não do salário mínimo. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas fiquem com a gente porque voltamos já já.
Estamos de volta com Diálogos hoje, falando sobre o aumento do salário mínimo. Né, gente, eu estou recebendo aqui no estúdio o especialista em finanças, Alexandre Vander. O professor Edson Trajano também está com a gente de forma remota. E agora eu quero chamar a repórter Tamires Vick, que ela também está com outro economista, o Bruno Puga. É isso mesmo, Tamires? Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Diálogos. É isso mesmo, Dani. Muito obrigada. Eu estou aqui, então, com o Bruno Puga, ele que vai conversar com a gente, ele que é economista e também professor da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, e vai contribuir muito com a nossa conversa agora. Bruno, a gente estava aqui acompanhando, então, né, a conversa do estúdio. E conta pra gente, Bruno, em relação ao salário mínimo, a gente sabe que teve esse aumento, mas pensando, então, no desenvolvimento da sociedade brasileira, quando a gente para pensar no valor desse salário mínimo, é difícil a gente pensar no desenvolvimento da sociedade como um todo, quando o poder aquisitivo do trabalhador ainda é bem baixo? Boa tarde. Realmente o salário mínimo está muito aquém ainda do que as necessidades da classe trabalhadora e das demais segmentos da sociedade, né? Mas isso reflete também um pouco a falta de dinamismo da economia brasileira. Então, para a gente resolver esse problema da ausência de crescimento econômico, precisa o quê? O país precisa crescer. Precisa ter políticas de inovação, de desenvolvimento econômico que consigam dar mais dinamismo à economia brasileira, né? Então, esse salário mínimo também, como é muita parte do setor de serviços, né, é um serviço de baixa produtividade. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, que a gente tem várias indústrias de tecnologia, etc., o salário é maior, o salário médio é maior. E isso significa o quê? Que para a gente ter maiores salários, a gente precisa ter mais qualificação, para isso mais educação, mais investimento público e privado. Perfeito, Bruno. E você citou, então, essa questão que é bem interessante se a gente para pensar, então, numa sociedade, numa cidade. Então, pensando aqui em São José, se nós tivéssemos, então, mais pessoas capacitadas para trabalhar nessas áreas que oferecem salários maiores, né? A gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, vêm de fora para trabalhar aqui. Então, se a gente, pensando em São José dos Campos, se a gente capacitasse a população que já mora aqui, seria um bom passo. Com certeza, o mercado de trabalho aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba em geral, é um mercado muito mais dinâmico do que outras cidades e regiões, inclusive aqui no estado de São Paulo, né? Obviamente que um dos fatores é o capital social, o capital humano, né? Então, treinar boas pessoas, treinar para as pessoas terem acesso a boas universidades faz muito sentido. Mas também precisa de investimentos, né? Antes da contratação tem que ter investimento público, investimento das empresas, e isso o Brasil precisa estar mais bem inserido nas grandes cadeias, né? Então, as novas evoluções tecnológicas, por exemplo, pode facilitar um pouco a nossa entrada. O Brasil se desindustrializou muito precocemente, né? Então, se antes era 30% do nosso PIB vinha do setor industrial, hoje a gente está basicamente numa economia de serviços, né? Então, a gente tem poucas ilhas de excelência em termos industriais, que é um setor econômico mais dinâmico, com maiores salários, etc. Quem sabe essa nova revolução tecnológica, programação, inteligência artificial, que a gente consiga fazer isso de forma endógena, de forma aqui no nosso território. A gente tem toda a capacidade para isso, né? A gente tem boas universidades, bons centros de pesquisas, boas empresas, né? Então a gente precisa estar alinhado a essas tendências globais. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pelas informações. E Dani, a gente volta então para o estúdio com essas colocações do Bruno. É isso, tá certo. Muito obrigada, Tamires. Agradeço ao Bruno também. Daqui a pouquinho vocês vão voltar com a gente de novo. Bom, e a gente separou, como eu mencionei lá no primeiro bloco, uma arte, vou pedir para o pessoal da técnica colocar, por favor, para a gente ter uma noção, gente, da evolução do salário mínimo ao longo dos últimos anos. Mais precisamente, ao longo dos últimos 10 anos, olha só, tem o salário mínimo da época e qual seria o ideal para aquele ano também, ó. Começar com 2013, a gente vê o valor do salário ideal, né, Alexandre, seria já naquela época, segundo os cálculos do DIEESE, R$ 2.765. Aí, em 2014, um pouquinho mais, já vamos pular para 2000 e aí até a gente chegar em 2023, que é o ano que a gente está agora, 1.320, como eu falei, vai passar a valer logo no mês que vem, em fevereiro, mas o salário
mínimo ideal previsto seria de R$ 6.439,62, pelo menos. Só para passar uma informação, para incrementar, gente, mais de 60%, pelo menos 60% da população brasileira vive com um salário mínimo, ou seja, isso equivale a mais da metade da população. Aqui em São José dos Campos, a média está entre 2 e 3 salários mínimos. Alexandre, quero voltar com você. Você havia falado um pouquinho no fim do primeiro bloco sobre essa conta que é difícil de fechar, né? Porque tem que pensar nos gastos, o governo tem que pensar nos seus gastos para tentar não extrapolar. Tem a questão do empregador também e tem a questão do trabalhador, né, quando ele pede o poder de compra. E a gente está falando também de dignidade do básico, né? É difícil chegar nessa conta. É difícil justamente por causa dessa questão aí da interligação mundial, né? Por exemplo, quando você tem o salário mínimo muito próximo da necessidade do gasto do trabalhador, é quando o país está assim surfando de boa, está tudo acontecendo de bom. Como aconteceu, nós comentamos no bloco anterior, em 2010, por exemplo, tinha muita exportação, a China crescendo, o Brasil produzindo, e quando exporta muito, entra muito dólar dentro do Banco Central, com isso a taxa Selic dos juros acaba se retraindo, o Banco Central arrecada muito, daí como ele está num risco menor, ele derruba a taxa Selic. Então fica tudo mais fácil. Quem tem empréstimo junto com os bancos, empresas, a taxa de juros fica lá embaixo. Então, toda a sociedade ela é beneficiada. E com isso também o que acaba acontecendo? O salário mínimo, o poder da moeda do real frente ao dólar acaba crescendo. Quando a moeda se fortalece muito, frente à mercadoria, o teu poder aquisitivo acaba aumentando. Com isso, a taxa da inflação vai lá embaixo. Quer dizer, a moeda, o dinheiro do teu bolso, do salário mínimo, começa a valer mais do que a mercadoria que está na prateleira do supermercado. Então, esse é um dos melhores mundos, que é onde vivem os países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, onde eles não têm muita inflação, eles têm deflação. Agora, aqui dentro do Brasil, hoje, o cenário ele é muito complexo, ele é muito complicado. Por quê? A questão, por exemplo, da exportação não está tão forte, os países estão se retraindo, que são os grandes blocos, o país acaba produzindo aqui internamente, como não tem muita exportação, diminui a produção, daí o PIB cai. Quando esse PIB cai, que é o produto interno bruto, as empresas começam a produzir menos. Como ela começa a produzir menos, ela começa a comprar um menor volume de produto. Com isso, a empresa começa a ter uma dificuldade. O que faz o Banco Central para que as empresas não busquem todas as suas reservas no banco? Ele sobe a taxa Selic. Então, ele subindo a taxa Selic para se autoproteger, a empresa que tem dívida começa a ter uma despesa de juros, um endividamento muito alto. Esse é o cenário de que nós estamos vivendo. Por exemplo, lá em 2010, esse cenário do quadro que você mostrou, nós convivemos aí com Selic, taxa Selic 3% ao ano. Dá para imaginar agora, conviver com 9%, 12% ao ano é muito alto. Então, isso daí acaba inibindo investimentos, crescimento, novas tecnologias. Agora a gente começa a visualizar tudo isso. As empresas com dificuldade financeira. O governo também com esse problema da sua arrecadação. Como que nesse momento vai subir esse salário mínimo para R$6.000? É uma grande pergunta para se resolver de como reverter esse cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, só para complementar, gente, esses dados que eu falei são com base no último censo do IBGE, tá? Que pelo menos 60% da população brasileira convive com ao menos um salário mínimo e também que aqui em São José dos Campos a faixa está entre 2, né? Que a maioria da população, a média, recebe entre 2 e 3 salários mínimos. Quero chamar o professor Edson Trajano. Professor, gostaria de fazer alguma colocação, né? A gente viu, a técnica colocou para a gente essa arte, né? Para a gente ter uma noção do quão mudou, né? Se a gente para pensar, 10 anos é muita coisa. O senhor gostaria de fazer alguma colocação nesse sentido? Quero sim, aproveitando as falas colocadas aqui e a fala do povo também. Então, o que acontece? Entender a política de salário mínimo no Brasil é muito mais do que uma política econômica. A política de salário mínimo é a principal política social do país. Então, lá no passado, por exemplo, não tínhamos nem salário mínimo, ou seja, o mercado vai regular a relação capital-trabalho.
Hoje nós temos essa política de salário mínimo a partir de quase 100 anos aí na nossa história. É claro que nós não temos condições hoje de ter um salário mínimo de R$ 6.300, mas é fundamental que tenhamos aí uma política de valorização do salário mínimo, como já tivemos no passado, início desse milênio, e que esse ano de 2023 nós tivemos uma pequena recuperação desse poder de compra do salário mínimo, ainda bem pequena. Então, o grande mérito da política de salário mínimo é o desenvolvimento das regiões mais pobres brasileiras. Em São José dos Campos, que é uma das cidades mais ricas do país, o aumento no salário mínimo tem pouco impacto na cidade. Mas quando eu pego uma cidade do interior do país, lá, como você colocou nas estatísticas, 60% na média brasileira tem um impacto direto do salário mínimo. Mas nas pequenas cidades e no interior brasileiro, principalmente região norte e nordeste brasileira, nós temos aí 90% dos trabalhadores e aposentados tendo renda de acordo com o salário mínimo. Então, quando você tem uma política de valorização, mesmo esses R$ 92, faz uma diferença extraordinária na vida daquelas famílias mais pobres. Então, é importante, sim, essa política de valorização do salário mínimo. Eu acho que estamos muito distante para chegar aos R$ 6.000, mas toda vez que o aumento é maior do que a inflação, sobretudo do preço dos alimentos, é extremamente positivo para as políticas sociais no Brasil. E esse foi um grande desafio, principalmente durante o período de pandemia e vários problemas internacionais, como bem colocado pelo Anderson aqui. O mundo global está aí nessa história e a política nacional, é claro, interferiu nisso, de uma redução do poder de compra do salário mínimo. Isso foi extremamente negativo para o país. Agora vamos esperar que nos próximos anos continuamos nesse ritmo que foi 2023. Ou seja, isso tem um impacto nas famílias mais pobres. Eu tenho trabalhado muito no interior do país, por exemplo, nós tivemos impacto tanto nos indicadores de educação e saúde, um grupo extremamente vulnerável, que é o grupo de aposentados que ganha salário mínimo, sobretudo os aposentados rurais. Então, isso faz uma diferença extraordinária na vida das pessoas, mesmo esses R$ 92. Esperamos que seja mais no futuro. Sem dúvida. Quero continuar com o professor Trajano, eu já passo a palavra para o Alexandre depois. Muitas pessoas, muitos críticos até, apontam justamente isso que já foi mencionado previamente pelo Alexandre, da questão do rombo das contas, né, que o país hoje não tem uma estrutura para oferecer um aumento muito significativo para a população. Porque esse valor, né, ele engloba, é muito complexo, mas engloba também a questão dos aposentados, né? A gente teve uma reforma recentemente, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, professor Trajano. Então, nós tivemos duas grandes reformas, uma delas a reforma trabalhista e a outra a reforma previdenciária. Eu tenho posições divergentes em relação às duas. Ao meu ver, a reforma trabalhista, em que priorizou mais a criação de PJs, de pessoas jurídicas nessa história, acabou sendo negativo para o país. Eu acho que é importante a relação capital-trabalho esteja a presença do Estado. E quando falamos de política de salário mínimo, é a presença do Estado nessa relação capital e trabalho, e não deixar mais por conta do mercado, e a reforma trabalhista encaminhou mais por conta do mercado. E com o argumento que os sindicatos atrapalham mais que ajudam. Não há dúvida que eu defendo aí uma reforma sindical, que os sindicatos no Brasil realmente atrapalham bastante, desorganizado, estão pensando mais no sindicato e menos nos sindicalizados. Isso de um modo geral, claro, tem exceções. Em relação à reforma da Previdência, eu acho extremamente positivo e vai acontecer mais reformas. No Brasil, nós temos um sistema de caixa e não de competência. Ou seja, quem paga os aposentados de hoje são os trabalhadores de hoje. Então, qual o resultado? Como há um envelhecimento da população, é necessário rever qual a idade para a aposentadoria, senão não tem dinheiro para pagar a conta, inclusive de dar um aumento melhor para o salário mínimo, que impacta diretamente nessas aposentadorias.
Então, a reforma previdenciária é necessária, precisamos continuar e vamos ter novas reformas no futuro, não há dúvida disso, mas a reforma previdenciária, quando você coloca muito mais PJ em ação, contribui inclusive para a redução da arrecadação da Previdência, porque paga Previdência trabalhadores com carteira assinada. Então, ou seja, se você flexibiliza o modelo de contratação, pode ter um comprometimento da arrecadação previdenciária. Isso joga contra a arrecadação como um todo, e essa arrecadação é fundamental para melhorar o pagamento, inclusive, do próprio salário mínimo. Sim, bom, a gente vai seguir daqui, mas antes a gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última pausa de hoje, mas fiquem com a gente porque voltamos já para continuar falando sobre o novo salário mínimo que passa a valer já a partir de fevereiro, mês que vem. Voltamos já. De volta com Diálogos, hoje falando sobre o salário mínimo, que vai ter aumento a partir do mês que vem, fevereiro. Alexandre, a gente finalizou o segundo bloco, o professor Trajano falando das muitas coisas, um assunto complexo mais uma vez, mas das muitas coisas que são impactadas, que envolvem quando se tem um aumento do salário mínimo. E muitos críticos falam que o país não tem estrutura para oferecer um salário mínimo, ao fazer o aumento do salário mínimo neste momento. Queria que você explicasse também, argumentasse como fez o professor Trajano. Ele citou as recentes reformas da Previdência, a reforma trabalhista também. E vale lembrar que nós estamos com uma população que está envelhecendo, Então, se pensar daqui para frente também, mais pessoas vão depender do sistema previdenciário, mais pessoas para receber. Queria que o senhor desse seguimento nesse assunto, por favor. É um assunto que a gente tem que refletir sobre todos os sentidos. Por exemplo, conforme o professor Trajano, hoje o profissional de hoje paga o aposentado de hoje, não tem uma reserva tão forte aí para garantir esse gasto tão elevado também da Previdência. Então, a economia tem que retomar o seu crescimento, porque o salário mínimo acaba sendo consequência de uma economia muito bem estruturada. Daí sim, o governo arrecadando, ele consegue fazer frente às suas contas públicas, que ele tem um déficit aí de primário aí de 6 trilhões, que tem que suprir toda a sociedade. Então, isso está aumentando muito, quando o governo deixa de atender às necessidades básicas da sociedade, esse número está elevando muito. E como encaixar um novo aumento dentro de uma situação totalmente adversa? Então, são alguns pontos de interrogações que vão muito mais além do que falar, olha, vamos aumentar o salário mínimo. Conforme nós comentamos no passado, a cesta básica tem que representar 20%. Hoje o salário mínimo está garantindo somente a alimentação. E o restante desses R$6.000 que o pessoal tem que pagar despesa com aluguel, tem que pagar, por exemplo, alimentação, alguns gastos. Isso remédio, tudo, a sociedade está começando a perder o seu poder aquisitivo de compras. Então, começa a ter uma migração muito grande das pessoas para a linha da pobreza. É isso que nós estamos analisando. Agora, tudo bem, você diz assim, estamos em regiões diferentes, aqui, Nordeste, mas o preço do arroz, do feijão que está daqui é nível Brasil. Então, como que essas pessoas estão se sobrevivendo numa região tão distante? E tem outro fator também, o feijão está subindo muito, o alimento básico, porque a América do Sul hoje está importando produto produzido aqui dentro do Brasil. Então, nós temos outras sociedades comprando aquilo que se produz. Quando começa a competitividade, por exemplo, o feijão teve um aumento aí de 20%, e o salário mínimo está crescendo quanto? Então, tem que ter esse pensamento como um todo. Eu acho de que tudo isso é uma reflexão muito importante para se pensar numa retomada de economia. E também, nesse momento, como o país está vivendo um momento totalmente adverso, como que está sendo desencadeado a arrecadação desse governo, como que está sendo gasto todo esse recurso? Tudo isso aí a sociedade tem que vigiar, a gente tem que estar mais ou menos analisando para onde está indo essa arrecadação, como que está sendo distribuída essa riqueza. Bom, vamos seguir aqui então. Eu quero chamar novamente a repórter Tamires Vick, que também está com o economista Bruno Puga. Tami, sejam mais uma vez bem-vindos ao Diálogos.
Oi, Dani, estamos aqui de volta, então. E, Dani, para contribuir, então, com a conversa de vocês aqui, pensando em solução, vou perguntar aqui para o Bruno, ele que também é economista. Bruno, pensando em solução, a gente tem, então, essa questão do salário mínimo, que é muito baixo, às vezes não serve nem para pagar as despesas mínimas. Se a gente for parar para pensar, é algo que tem até se tornado polêmica, né, que a gente tem escutado muito falar, é essa questão de taxar grandes riquezas, taxar os mais ricos, e a gente cai então numa questão de reforma tributária. Conta pra gente, essa seria uma solução, como isso seria feito e, claro, principalmente esclarece pra gente quais seriam essas grandes riquezas. Obviamente, a população mais rica no Brasil, ela paga proporcionalmente menos impostos, né? Os ricos, eles têm meios para driblar não só a questão da tributação, mas também tem mecanismo para se proteger da inflação também, né? Já o mais pobre, não tem. Tudo que ganha, gasta, né? Então, isso aliado a um sistema tributário brasileiro atualmente, que é altamente regressivo, ou seja, pune muito o consumo em detrimento da renda, a gente tem uma solução não muito adequada, né? A esperança é que, com a reforma tributária aprovada no ano passado, nos próximos anos, com leis complementares aprovadas pelo Congresso Nacional, a gente consiga reverter esse cenário e modernizar nosso sistema tributário brasileiro. Então, taxar um pouco mais renda e menos consumo. Isso fará com que, por exemplo, as pessoas que ganham super salários paguem mais da sua fatia. Porque, como eu falei, o pobre, como ele consome grande parte da sua renda, totalidade da sua renda, ele não tem meios para se proteger desses problemas, né? Perfeito, Bruno. E só para a gente esclarecer, muitas vezes, até mesmo em conversas entre amigos, em conversas de redes sociais, as pessoas acabam confundindo um pouco o que seriam essas grandes riquezas. Então, às vezes, pequenos empreendedores acabam ficando com medo dessas questões. Quem são esses super ricos, né? Essas grandes riquezas que seriam taxadas? Não, obviamente, né, não existe ainda uma taxação sobre grandes fortunas no Brasil. Há projetos para se taxar e outros países fazem a mesma coisa. Na França, por exemplo, imposto sobre herança nos Estados Unidos também é muito comum. Aqui no Brasil, a gente não pune, não taxa muito a sucessão familiar, por exemplo. Então, imposto sobre herança é muito baixo perto de outros países da OCDE, por exemplo, né? Obviamente que a gente está falando de super ricos, né? Não está falando de um pequeno empresário aqui local, a gente está falando de multimilionários que existem, que tenham bastante renda e têm meios de proteção do seu patrimônio de forma diferenciada. Então, a gente tem super fundos, por exemplo, no mercado financeiro que pagam muito menos impostos do que a população que não tem acesso a esses mecanismos financeiros, né? Então, uma forma, sem se cair no populismo, seria equacionar essas taxas e ter uma alíquota muito semelhante para todos, né? Então, essa nova reforma tributária vai possibilitar, talvez, a gente ter uma readequação dessa discrepância. E lembrando que isso é uma das grandes causas e consequências da nossa desigualdade no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a gente tem esse abismo, na verdade, entre 1% mais rico e 40% da população brasileira, né? Equacionar essa solução sem populismo, sem demagogia, mas com base em evidências científicas, é o papel que a gente tem nos próximos anos com essa regulamentação da reforma tributária. Eu acho que é a nossa grande esperança, além do que possibilita destravar o potencial de crescimento econômico brasileiro, que está represado em grande parte por esse grande custo de transação que a gente tem com essa tributação regressiva do sistema atual. Perfeito, Bruno. Só para a gente fechar, então, fazendo um resumo disso aqui que a gente falou, taxar grandes riquezas, então, poderia ser uma válvula de escape ali, então, para aumentar os salários mínimos e também para diminuir a desigualdade social no Brasil? Óbvio, né? Não é questão de você ter uma bala de prata, uma solução única, obviamente, né? Como eu falei, precisa ter um aumento da produtividade brasileira, precisa ter uma redistribuição de renda, obviamente sem punir, vamos dizer assim, a produtividade, né? É uma dos instrumentos possíveis, mas não deve ser o principal instrumento. O principal instrumento tem que ser o crescimento da produtividade brasileira, tem que ser uma maior redistribuição de renda via qualificação e, obviamente, o novo sistema tributário brasileiro também ele introduz algumas questões, como cashback, ou uma devolução de impostos, programas de transferência de renda que a gente tem um longo histórico aqui no Brasil e é um programa muito bem premiado mundo afora, que resolve um pouco essas questões de desigualdade da sociedade brasileira, né? Então, é um conjunto amplo de medidas e instrumentos que a gente tem que lançar a mão para a resolução do problema.
Perfeito, Bruno. Muito obrigada também pela sua participação, foi muito esclarecedor, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Dani, essas então são as informações e agora a gente volta para o estúdio. É isso, muito obrigada, Tamires. Agradeço ao Bruno também pela contribuição de vocês aqui com a gente, por ampliar esse debate. Alexandre, vou voltar com você. Eu quero justamente continuar nesse assunto da taxação das grandes fortunas, que é um assunto que vem sendo falado, isso desde o processo das últimas eleições, vem sendo falado com mais frequência. Realmente é um dos caminhos, uma das saídas para que a gente veja uma luz no fim do túnel? Eu imagino o seguinte, a pessoa de que ela tem uma grande fortuna, nós temos que pensar o seguinte também em relação a eles, né? Eles construíram essa fortuna em relação ao trabalho. E quando a pessoa ela tem uma grande fortuna, ele também acaba se tornando um empresário. Ele que emprega as pessoas dentro do país e daí ele acaba construindo. Aí nós temos diversos nomes aí de que são grandes empresários aqui dentro do Brasil. Eles têm a fortuna, que podemos pensar, por exemplo, taxar os dividendos que eles recebem, né, de que vem de dentro dessa empresa, dentro desse cenário. Mas, para uma economia crescer, tem que ter investimento. Quem move o investimento e o crescimento de uma economia é o mundo capitalista, que é o empresário. Ele que investe, daí gera lá os impostos, e o governo vive desses impostos e distribui isso para a sociedade como um todo. Quando eu penso assim, de taxar grande fortuna, pegar no pé muito do empresário, de que, por exemplo, a maior economia, por exemplo, Estados Unidos, os investimentos, vai começar também a ter uma fuga de capital dentro do país. Nós temos que pensar em tudo isso. O empresário hoje aqui dentro do Brasil, pensa mais ou menos o quão difícil é ser empresário. Ele abre uma empresa, lá em cima ele paga imposto lá, que é IPI, ICMS, tudo lá em cima. Quando ele entra dentro do custo da produção, ele paga todo o encargo da folha de pagamento, de que se você ganha 10, vai 10 também para o governo. Então ele tem ali a folha de pagamento, é muito elevada. Depois sobra lá embaixo um tal de lucro líquido. Desse lucro líquido, ele paga 35% para o governo. Daí sobra esse lucro líquido final, é justamente esse lucro que eles estão querendo também tributar. É onde gera fortuna, que é a remuneração desse capital investido desse empresário, que ele ousa ser empresário aqui dentro do Brasil. Agora eu gostaria de colocar para reflexão. Se taxar muito esse empresário, para onde você acha que esse empresário vai migrar? Ele acaba deixando o país e migra para outro lugar, para investir a sua grande fortuna. O que eu quero colocar em reflexão é o seguinte, o governo hoje ele arrecada lá em cima, ele arrecada no meio e também ele tem arrecadação por baixo, que é o lucro de uma empresa. Como que está sendo hoje distribuído e administrado todo esse dinheiro que ele tem que ser investido a favor da sociedade e principalmente da sociedade carente? Porque o empresário ele já ganha o seu próprio dinheiro. O governo tem que cuidar, sim, do pessoal que está no Nordeste, de ter um bom salário mínimo. Nesse momento que agora nós estamos tendo elevação do arroz, do feijão, se o governo não estivesse hoje com 130 bilhões negativo de déficit, ele poderia muito bem pegar esse dinheiro e lançar subsídio, controlar esse aumento da cesta básica, subsidiando esse período que está elevando o nosso custo. Nós temos que separar muito bem a figura do empresário, a figura do governo. O empresário gera riqueza, o governo administra os seus impostos. Agora vamos pensar muito claro, no momento da pandemia, de que tudo estava contra, o governo tinha 78 bilhões de superávit. Por que agora está 140 bilhões de déficit? Nós temos que analisar, porque quem cuida da parte social do país e do desempregado, da pessoa lá do Nordeste, da pessoa que mora aqui em São José dos Campos, que vive sim com um salário mínimo, nós podemos ficar pensando apenas, por exemplo, nós aqui dentro dessa sala, mas tem muita gente que vive ao redor aqui de São José dos Campos que vive sim com 2 salários mínimos. Como que está sendo direcionado para proteger essa população prestadora de serviço? Agora, não é uma figura do empresário que investe dinheiro, é uma figura de quem administra aquilo que se arrecada. Então, é isso que eu quero gostar de colocar de reflexão. Se matar um empresário, ele para de produzir. Ele para de produzir para onde vai o dinheiro. Ele vai migrar para onde? Para estados e países que têm maior proteção. Ele deixa de produzir. Sim, para a gente seguir, então, eu quero voltar com o professor Trajano. Professor Trajano, para a gente, então, fazer uma conclusão, né? A gente, infelizmente, já está chegando ao fim do programa, de tudo o que a gente falou hoje,
para justamente tentar chegar nessa equidade, né, que a gente sabe que na prática não vai acontecer 100%, mas qual que é a sua visão nesse sentido? O senhor concorda? Não é por aí, frente ao que o Bruno e ao que o Alexandre falaram também, para a gente contextualizar tudo. Observamos que tem uma divergência aí entre o Bruno e o Alexandre, né, a respeito dessa política de salário, de déficit público, de investimento, de reforma tributária. E eu venho lá com outro ponto aqui. Ao meu ver, o grande problema, Daniele, não é a reforma tributária. Pelo contrário, a reforma tributária avançou e nós precisamos, sim, tributar a renda, não o processo produtivo. Esse é um aspecto tal. Por exemplo, nós temos no Brasil vários jogadores de futebol de sucesso que foram para a Europa. E lá eles pagam até 60% dos vencimentos. Ou seja, você tem uma tributação extremamente alta para aqueles que ganham bem mais. E é tributando a renda. Então, por exemplo, o empresário, nós não vamos tributar o processo produtivo do empresário, e sim a retirada de lucro na empresa, qual o valor disso. Mas essa discussão ela tem que ser acompanhada por uma reforma fiscal, ou seja, quanto eu estou arrecadando e quanto eu estou gastando nessa situação. Eu fico muito revoltado quando eu vejo alguns parlamentares hoje no Congresso Nacional que criticam o déficit público. O Brasil aumentou muito o déficit público em 2023. Só que o governo federal fez um veto a 6 bilhões de emendas parlamentares. E esses mesmos deputados que estão reclamando do veto, do déficit público, querem derrubar o veto do presidente. Ou seja, se nós estamos com déficit e as emendas parlamentares é o gasto de pior qualidade, não é especificamente do parlamentar, e sim da bancada como um todo. Porque quando o governo federal faz um projeto, ele faz um projeto mais amplo, que tem começo, meio e fim. Enquanto emendas parlamentares são coisas pontuais, não faz parte de um programa com início, meio e fim. Então, ou seja, é incoerente da parte desses parlamentares que querem derrubar um veto para a redução das despesas públicas e, ao mesmo tempo, criticar o déficit público. Ou seja, se eu sou favorável ao déficit público, eu tenho que trabalhar nas duas pontas. Ou seja, quanto eu estou arrecadando e quanto eu estou gastando. Então, se eu quero reduzir o déficit, eu tenho que reduzir também as despesas públicas. Eu tenho que contribuir com isso. E, infelizmente, a qualidade do orçamento público nos últimos 10 anos tem piorado muito e, sobretudo, em função da forma como se trabalha com a emenda parlamentar. Os parlamentares, eles são fundamentais e importantes nessa história. Eles que precisam trabalhar, organizar o orçamento público. Eles que dão a palavra final se aprova ou não aprova o orçamento do governo federal. Mas não necessariamente as emendas pontuais, aquela que discutimos no governo passado, estamos discutindo agora no governo atual. Então, nós temos que ter o cuidado de qual o valor dessas emendas e como essas emendas contribuem para o processo de desenvolvimento. É claro que tem emendas, e a maioria pontual de cada parlamentar, ela é importante, mas não emenda de bancada como um todo. Tá certo, bom, quero agradecer, professor Trajano, pela participação aqui com a gente mais uma vez e seja muito bem-vindo sempre ao Diálogos, viu? Obrigado, até uma próxima. Bom, quero agradecer também, Alexandre, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente também. De volta sempre. Ok, agradeço. Estamos à disposição. É isso, gente. Eu acho que a mensagem que fica, né, foi uma bela reflexão de pontos de vista diferentes. A gente teve aqui 3 especialistas em finanças, né, economistas, falando sobre esse assunto e que esse assunto ele seja cada vez mais analisado, discutido e que não se torne uma pauta estritamente política, não é mesmo? Então, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc. Podem nos assistir também pelos canais 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Tem bastante opção, viu? Não tem desculpa para não assistir o conteúdo da TV Câmara de São José. E se vocês quiserem fazer alguma sugestão de pauta ou acompanhar os nossos bastidores ou temas dos próximos programas, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram.
que é o @tvcâmara_SJC. Quero agradecer também o Luiz, valeu pela companhia de sempre, Luiz. Mais uma vez, semana que vem estaremos juntos novamente, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Eu, é claro, aguardo a companhia de vocês. Até lá!